Fala, fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o professor Vitor Piauí, se você não me conhece ainda, e eu resolvi fazer esse vídeo de uma forma um pouco diferente, né? Diferente em que sentido? Um vídeo com um pouco mais de extensão, um vídeo mais longo, um vídeo com um conteúdo mais denso e mais aprofundado, tá? Estava um pouco receoso, estava um pouco em dúvida se eu fazia esse tipo de conteúdo ou não, principalmente em épocas como hoje, né? O pessoal fala muito que a gente está perdido ali na nossa atenção, que as pessoas só consomem conteúdos rasos, só consomem conteúdos rápidos, né? Então eu estava nesse sentido, eu estava um pouco receoso de fazer esse tipo de vídeo, sem tanta firula, sem abertura, sem é, coisas aparecendo na tela, realmente uma troca de ideia aqui, tá? Uma conversa. Para quê? Qual que é o objetivo de fazer esse tipo de vídeo? Para a gente conseguir mesmo aprofundar em certas coisas. A gente acabou de passar por um desafio de 5 dias de radioatividade, em que a gente foi esmiuçando, partimos do básico e fomos caminhando até a gente conseguir passar por todos os itens de radioatividade da prova do PAS. E isso é muito bacana, isso é legal, isso traz pessoas novas aqui para o canal, faz com que mais pessoas conheçam o meu trabalho e eu fico extremamente feliz de você que chegou aqui por conta desse desafio, você que está aqui há mais tempo. Então, esse tipo de conteúdo é muito bacana também. Mas eu quero testar, eu quero experimentar esse tipo de conteúdo em que realmente a gente troca uma ideia, que a gente consegue pegar uma questão que é uma questão mais complicada, uma questão que junta vários conteúdos, eu vou te mostrar daqui a pouquinho, é uma questão do Enem, tá? Que a gente vai responder aqui. Então, é esse tipo de conteúdo que eu não me preocupo muito em algoritmo de YouTube, em formas de prender a sua atenção, tá? É um tipo de conteúdo cru, em que a gente vai aqui discutir química, né? Então, eu fiquei bastante duvidoso do sucesso, né, desse tipo de vídeo, mas é um teste, a gente vai fazer aqui porque é uma necessidade que eu também sinto de falar com esses alunos que também têm essa preferência pela química, né? Então, por mais que não tenha preferência, mas que tenha facilidade, enfim, e até mesmo você que não tem essa preferência, até mesmo você que não tenha essa facilidade, também vai conseguir se aproveitar desse tipo de conteúdo, tá bom? Então, primeiramente, eu gostaria, né, claro, como sempre aqui, pedir para você se inscrever aqui no canal, você deixar um like nesse vídeo, porque aí isso também é uma forma de me trazer um feedback sobre esse tipo de conteúdo, tá? Então é que eu não estou preocupado realmente com a duração do vídeo, a ideia aqui mesmo é a gente tratar de química, tá? Na forma nua e crua, mas conversando e fazer isso a partir de uma questão do Enem. Uma questão que eu particularmente considero difícil. Aqui é um primeiro papo que a gente vai bater, né? Aliás, antes de eu falar disso, né? Eu estava falando sobre a inscrição e o like, e eu também vou pedir para você que você deixe aqui nos comentários se te agrada esse tipo de conteúdo, essa forma como eu estou propondo, para a gente poder realmente trocar essa ideia e eu saber como que eu posso melhorar, como que eu posso cada vez mais trazer melhores conteúdos para você aqui no canal. Esse é o meu objetivo e eu conto com você para que a gente possa então fazer essa via de mão dupla, né? Eu proponho algumas coisas e eu recebo seu feedback para poder ver se faz sentido, né? Então, uma das formas disso acontecer é você se inscrever aqui no canal por conta desse vídeo ou deixar um like nesse vídeo também. E como eu já comentei, como eu já pedi aí para você, você deixar aqui nos comentários se tá fazendo sentido para você essa estratégia de você aprender química, tá? Então vamos lá. Qual que é a ideia? A ideia é que a gente resolva uma questão que eu particularmente considero difícil, e como eu comentei, essa é a primeira ideia que a gente vai trocar, que é uma coisa que eu escuto muito, principalmente dos alunos lá no presencial, né? Como eu também dou aula no presencial, a gente escuta muito, professor, essa questão ela é difícil, ela é média ou ela é fácil, né? Então, assim, é uma coisa muito subjetiva. E, para mim, particularmente falando, uma coisa que eu considero difícil em uma questão, que é uma das coisas que essa questão tem, ela não tem todas as coisas
que eu considero para que uma questão seja considerada difícil, tá? Mas ela tem uma das coisas que eu considero, eu vou te falar daqui a pouquinho o que, que é esta coisa, mas ela é um tipo de questão que, por exemplo, não tem gráfico. Eu considero uma questão que tem gráfico difícil. Por quê? Porque vocês têm essa dificuldade de interpretar um gráfico, por exemplo. Então, quando a questão traz um gráfico, eu já parto do pressuposto que ela tem um nível de dificuldade alto. Não pela questão em si, mas pela dificuldade que eu percebo que vocês apresentam quando tem lá um gráfico na questão. É diferente quando a forma que os dados vêm mostrada é numa tabela, por exemplo. Quando é com tabela, costuma ter um pouco mais de facilidade. Essa questão, ela também não tem problemas com interpretação de texto mesmo, a parte de português, tá? Ela tem, claro, a sua parte de interpretação, mas é a interpretação da química mesmo. É você entender o que aquele linguajar que a questão está trazendo quer dizer para você. Mas não tem um problema assim de pegadinha, palavra com duplo sentido. A questão ela é bem objetiva nesse sentido de língua portuguesa, tá? Mas é claro que tem sim a interpretação na parte química. Professor, você nem falou ainda qual que é a questão que a gente vai resolver, tá? Eu vou mostrar para você. É aquela questão do aminoácido lá do Enem de 2022. Mas antes da gente responder a questão e eu te mostrar, eu quero também ressaltar aqui o porquê de eu ter tido essa ideia e colocado para frente esse tipo de conteúdo, né? É por conta de comentários como este aqui, ó. Deixa eu mostrar para você. É por conta de comentários como este aqui, ó, que eu recebi em um vídeo lá do Arthur. Então, inclusive, Arthur, se você estiver aqui assistindo a esse vídeo agora também, né? Já deixo aqui, vou voltar aqui, ó. Já deixo particularmente aqui, publicamente, o meu agradecimento pelo seu comentário, tá? É isso que eu estou falando quando eu peço um comentário aqui. É mostrar que faz sentido o tipo de conteúdo que a gente está produzindo aqui. E que a gente continue fazendo isso. Então são comentários como esse que me encorajam a fazer um tipo de conteúdo como esse que a gente está conversando aqui, tá? Então olha o que o Arthur falou aqui, ó. Ele falou assim, ó, sou um espectador assíduo do canal desde a primeira etapa, da época que ainda era Natureza ao Cubo, né? Então muito obrigado mesmo aí por estar junto, né? Até os vídeos mais recentes em que você só trata de química. Ele disse que vai fazer o PAS 3 esse ano, vai colocar medicina porque está confiante, e muito disso é por conta dos vídeos do canal. Então, realmente é isso que enche a felicidade de trazer conteúdo aqui. E o comentário, esse feedback é importante para a gente continuar produzindo, tá? E aí eu insisto novamente com você. Quer dizer que se você não está afiado, se você não está aí com a sua química em dia, se você ainda está muito no básico, você não vai se aproveitar desse tipo de conteúdo? Não. Eu acredito que você vai sim, porque a ideia é essa. É a gente esmiuçar uma questão e, a partir disso, fazer com que você vá desenvolvendo cada vez mais os seus conhecimentos químicos, tá? Então acompanha comigo aqui, ó. Eu vou ficar aqui agora junto com você. E a questão que eu estou falando é esta aqui, ó. É a questão 106 lá do Enem de 2022, tá? Então, quando eu estou gravando esse vídeo agora, em 2025, são 3 provas para trás, né? Prova de 24, 23, prova de 2022, tá? Ela é a questão 106 no caderno azul. Foi lá no caderno azul que eu busquei, tá? Que é a questão do aminoácido. Só para você ter uma noção, no ano de 2023, o ano seguinte a essa questão, eu resolvi por baixo, junto com alunos, umas 15 vezes essa questão, no decorrer do ano inteiro. De tão difícil que ela foi, e de fato ela foi, né? Quando você pega lá o parâmetro B dela, foi o parâmetro B mais alto da prova deste ano, de 2022, e de fato ela foi uma questão muito difícil. E o que essa questão tem que eu concordo com o resultado, né? Faz sentido este resultado de ela ser a questão mais difícil. Ela tem o seguinte, ela tem uma grande quantidade de conhecimentos químicos que você precisa ter para poder juntar, entrelaçar esses conhecimentos e aí sim resolver essa questão. Com um único conhecimento químico, você não consegue resolver essa questão. É diferente do que a gente viu lá no desafio dos 5 dias de radioatividade. Você viu, eu mostrei para você, eu provei para você que você consegue resolver qualquer item de radioatividade dominando um único conceito, que é o conceito da radioatividade. Um único conhecimento, melhor dizendo, né? Claro que você tem ali conceitos,
você tem vários pré-requisitos, que são poucos, né? Já disse e já repito aqui no canal, mas ela não tem essa junção de vários assuntos, vários conteúdos dentro da química para que você consiga resolver. Então, é isso que essa questão tem que eu considero difícil, tá? Então, quem me pergunta, professor, o que é uma questão difícil? Uma questão difícil, ela tem uma ou mais dessas três coisas, na minha opinião, tá? Ela mistura conceitos, e aí eu não estou nem falando de misturar com outras disciplinas, tá? Não estou nem falando de interface com física, interface com biologia, interface com matemática, com várias delas, interpretação de texto, como eu comentei, né, com português. Não, eu estou falando de misturar conhecimentos químicos. Então eu vou mostrar para você, eu vou listar aqui para você ver a quantidade de conhecimentos que misturam, né, para poder resolver essa questão. E de novo, não é para te assustar, é para te mostrar que é importante que você vá desenhando isso na sua preparação. Não é aprender os conceitos de formas separadas. A gente aprende separadinho, cada um dentro de uma caixinha, mas mostrar que a gente tem que juntar. Então, essa é uma das coisas que uma questão, para mim, se mostra como difícil quando ela apresenta, que é quando ela apresenta esse entrelaçamento de vários conhecimentos químicos. Eu vou listar aqui para você, no mínimo, quatro conhecimentos químicos que você precisa ter para resolver essa questão. A segunda e a terceira eu já comentei, né, que é o fato de ter gráfico. Então, quando uma questão ela traz gráfico, ela traz uma camada a mais. É uma interpretação a mais que você precisa ter. Provavelmente vai ter cálculo, né, porque se tem gráfico, provavelmente tem cálculo, vai trazer ali algum dado para a gente na forma de gráfico, vai levar a uma questão que tem cálculo. E o terceiro é a interpretação de texto em si. Não é o caso dessa questão. Essa questão ela não tem problemas, ou melhor dizendo, né? Ela não é tornada difícil, ela não é classificada como difícil por conta de um problema de interpretação, tá? A questão aqui é realmente os conhecimentos químicos. Vamos lá. Vamos ler a questão. Em seguida, eu vou ficar aqui junto com você, tá? Em seguida, eu vou te mostrar quais são esses conteúdos que você precisa ter para, juntando eles, resolver essa questão. E aí, em seguida, a gente vai batendo cada um desses conteúdos. A ideia não é a gente aqui se debruçar, dar uma aula de cada um desses tópicos, até porque, para chegar neles, você precisa de pré-requisitos, então é basicamente o curso inteiro, né? Aqui é como se fosse a coroação. Aqui é o final, né? O final do túnel. Depois que você construiu todo o seu caminho, aqui você vai juntar o ápice, né? O topo de todos para poder responder essa questão. E aí eu já disse e repito, professor, eu não estou nesse nível, eu devo sair do vídeo? Não, fica. Porque, primeiro, isso vai expandir o seu conhecimento. Essa é a minha ideia, né? Sair do conhecimento raso e entender aonde você tem que chegar. Isso é importante também dentro da sua preparação, tá? E aí, por fim, a gente vai gabaritar a questão e eu vou te mostrar. Como eu comentei, né? Eu resolvi ali por baixo umas 15 vezes só no ano de 2023, né? Fora o ano de 2024, que quem faz as provas anteriores vem atrás também nessas resoluções, né? Então, 2024 mais algumas vezes e nesse ano agora, no primeiro semestre, mais algumas vezes, né? Então, dessas 15 resoluções aí, ou 20 resoluções que eu fiz, essa que eu vou propor aqui para você é a mais lógica que eu achei, né? Eu fiz de várias maneiras diferentes, conforme eu ia explicando, vinha me trazendo insights novos, por isso que eu digo que é importante para a gente expandir o conhecimento. É um tipo de questão que eu particularmente aprendo bastante, resolvendo várias e várias vezes, né? Como eu já fiz e eu já comentei. Então, essa que eu vou te mostrar, que eu vou te apresentar, é a que dentre essas eu achei a mais lógica, por mais que não vá aparecer, já que eu vou te mostrar todo o caminho que a gente vai construir para chegar aí. E é claro que você não vai fazer isso no dia da prova, né? Eu estou fazendo aqui e vai demorar porque eu estou explicando, eu estou retomando conceitos, eu estou te contextualizando. Então, lá na hora da prova, você vai ter um raciocínio mais rápido que a gente vai construir aqui, tá? Ele fala assim, ó, a penicillamina é um medicamento de uso oral utilizado no tratamento de várias doenças. Esse composto é excretado na urina, cujo pH se situa entre 5 e 7. A penicillamina, cuja fórmula estrutural plana está apresentada, possui 3 grupos funcionais que podem ser ionizados. A carboxila, e aí aqui ele deu a representação, né? COOH, cujo pKa é igual a 1,8. Então você já está se ligando quais são os conhecimentos que você precisa ter.
Você precisa ter o conhecimento de pH, você precisa ter o conhecimento de pKa, você precisa ter conhecimento dos grupos funcionais. Então, perceba que é realmente uma questão complexa, tá? Amino, NH2, que pode ser convertido em amínio, que é o NH3+, então é o hidrogênio entrando nesse grupo amino, cujo pKa é igual a 7,9, e o tiol, que é o grupamento SH. Tiol é tipo álcool, né? Só que no lugar do oxigênio é um enxofre, é um tioálcool ou tiol, cujo pKa é igual a 10,5. E ele deu a informação de que o pKa é menos o log de Ka na base 10. Então perceba que você tem que saber o que é o Ka. Aí ele deu aqui, ó, a penicilamina, ele deu a estrutura da molécula na sua forma não ionizada. Todos os grupamentos que poderiam ser ionizados, eles não estão ionizados. Perceba, ó, a carboxila não tem carga, o grupo amino não tem carga e o grupo tiol não tem carga. Então ele apresentou para você a molécula na sua forma não ionizada, na sua forma molecular mesmo, sem apresentar nenhuma carga. Qual é a estrutura derivada da penicilamina? Desculpa. Qual a estrutura derivada da penicilamina é predominantemente encontrada na urina? Em outras palavras, quando esta molécula estiver em pHs entre 5 e 7, já que ele falou que é na urina, e ele falou que o pH da urina é entre 5 e 7, qual vai ser a estrutura predominante? Então perceba que, como eu já comentei, não tem grandes interpretações em português. Tá aí, a questão é isso, não tem pegadinha, não tem palavra com duplo sentido, é isso aí. Então você tem que ter o conhecimento químico para poder responder. E aí o que a gente observa a partir das alternativas? Uma questão do tipo ABCDE, como é o caso do Enem, diferentemente de uma UNB, de um PAS, que é certo ou errado, traz essa vantagem para a gente, né? Quando a gente bate o olho nas alternativas, a gente já começa a ter uma leve noção, uma leve ideia do que a questão quer que a gente, onde que a questão quer que a gente chegue, né? Então observa o seguinte, ó, que eu posso ter o grupamento S, lá o grupamento tiol, com ou sem hidrogênio, ó, perceba que na letra C e na letra E ele tem hidrogênio, e nas outras letras ele não tem hidrogênio, está com uma carga negativa. A mesma coisa a carboxila, ó. Em algumas alternativas ela está sem hidrogênio, ou seja, com carga negativa, e em algumas ela está com hidrogênio. E o grupo amino, como a gente já viu lá no próprio enunciado, ele pode estar com o hidrogênio, e aí no caso o nitrogênio, se tiver esse hidrogênio a mais, ele já vai ficar com uma carga positiva, porque ele vai estar fazendo 4 ligações, o normal dele é fazer 3, né? E quando ele está sem o hidrogênio, é porque ele está sem carga, ele fica na forma de grupo amino, NH2. Então, dá uma olhada aqui, ó, na quantidade de conteúdos que eu destaquei no mínimo, né? Tirando os pré-requisitos que você precisa até chegar aqui, né? Primeiramente, você tem que ter uma noção do conceito de ácido e base de acordo com a teoria de Brossard-Lowry. É uma teoria mais abrangente que a teoria de Arrhenius, porque ela vai falar exatamente dessa entrada e saída de hidrogênio, independente de a molécula estar em água, tá? Então, isso aqui a gente precisa ter. Consequentemente, a gente precisa ter o conhecimento sobre Ka, não o Kb especificamente, porque quando cai em prova, o mais comum é trazer a ideia do Ka, porque uma vez que você fala do Ka, você automaticamente também fala do Kb. Então, entre o Ka e o Kb, como a gente está falando aqui na questão do equilíbrio iônico, o mais comum de aparecer em prova é o conceito de Ka, ou seja, a gente relaciona com a acidez do composto, tá? E, consequentemente, isso vai levar ao conceito de pKa, que, como a gente viu lá na questão, e caso você não saiba, o pKa, sempre que eu tiver esta letra P em termos de função matemática, a gente está falando da função menos log, é a chamada p-function, né? Ou função p. Então, sempre que aparecer esse p aqui, a gente está falando de menos log. Por isso que pH é menos o log da concentração de H+. E este valor aqui, esta medida, isso aqui é medida experimentalmente, ela está diretamente associada com a força de um ácido. Então, significa que você também precisa saber o que é a força do ácido. Outra coisa, outro conhecimento que está associado com essa questão, a chamada lei da diluição de Ostwald. Essa daqui é a expressão matemática da lei, tá? Mas mais do que a expressão matemática, a gente também tem que entender o que esta lei significa. A gente vai chegar
em cada um desses pontos, tá bom? E aí, por fim, como eu já comentei, você também precisa entender essa lógica do pH, que matematicamente falando é menos o log da concentração de H+. Vamos começar por aqui, que eu acho que é um conceito que, por mais que matematicamente possa ser um pouco mais complicado, exatamente por conta da função log, mas é um conceito que está um pouco mais entranhado na sua cabeça, eu imagino, né? Então, o pH, ele está relacionado com a acidez do meio, de forma que quanto menor for o pH do meio, quanto menor for o pH, maior é a acidez. Mais ácido, vou colocar assim, ó, mais ácido, né? Quanto menor o pH, mais ácido aquele meio é. Exatamente por conta deste menos aqui, ó. Então a relação é inversa. Quanto maior for o pH, menor é a concentração de H+, já que tem um menos ali na frente. E quanto menor for o pH, maior é a concentração de H+. Quanto menor o pH, mais ácido. Quanto maior o pH, menos ácido é este meio. E o que isso tem a ver com aquele aminoácido? O que isso tem a ver com aquela questão? Quando a gente está falando do conceito de ácido e base, de acordo com a teoria de Bronsted-Lowry, que é essa daqui, a gente está indo para uma teoria mais abrangente. Deixa eu até voltar aqui para você poder me ver, né? A gente está indo para uma teoria mais abrangente do que a teoria de Arrhenius. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, a gente elimina a necessidade de a substância estar em água. Percebe? Quando a gente fala de ácido lá na teoria de Arrhenius, a gente está falando que ácido é uma substância que, quando em água, ioniza e libera H+. Então, para essa teoria, para que a substância seja classificada como ácida ou como básica, ela necessita estar em água. Fora da água, essa substância não vai ser classificada em ácido ou base. Então, quando a gente vem para a teoria de Bronsted-Lowry, a gente já tira esta limitação. As substâncias, elas são classificadas como ácido ou como base, independente de elas estarem em água. Então, a gente tem uma limitação a menos do que na teoria de Arrhenius. E a segunda limitação a menos é exatamente que você só precisa estar associado ao hidrogênio, seja para a doação de hidrogênio, no caso dos ácidos, seja para a possibilidade de receber o hidrogênio, no caso das bases. É diferente da teoria de Arrhenius. Lá na teoria de Arrhenius, para que a substância seja básica, também tem que estar em água, como a gente já comentou, e obrigatoriamente ela tem que ter um grupamento OH, a hidroxila, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio. Quando a gente vem para a teoria de Bronsted-Lowry, a gente tira essa obrigação de que ela tenha o OH. Se a substância for capaz, for possível que ela receba um hidrogênio, então ela vai ser classificada como base de acordo com a teoria de Bronsted-Lowry. Então acompanha comigo aqui, ó. Quando eu venho para a teoria de Bronsted-Lowry, eu vou pegar como exemplo aqui o ácido acético. O ácido acético, pessoal, ele até é um ácido de Arrhenius também, tá? Mas eu vou usar ele aqui como exemplo, porque como ele é um ácido orgânico, e a gente está falando de uma questão de química orgânica, é interessante que a gente use esses conceitos, tá? Então eu vou pegar aqui o ácido acético, que é o ácido etanóico, né? É o ácido carboxílico com 2 carbonos, que ele pode reagir com a água e desta forma ele vai dar origem ao íon H3O+, e vai dar origem ao ânion acetato, que é praticamente a mesma molécula do ácido, só que sem o átomo de hidrogênio. Então tá aqui, ó. Essa é a estrutura da reação de ionização do ácido acético com a água, tá? Uma outra coisa que a gente tem diferente da teoria de Bronsted-Lowry, da teoria de Arrhenius, é que lá na teoria de Arrhenius, melhor dizendo, quando você tem a classificação da substância, essa classificação ela é absoluta. Como assim, professor? Se a substância é classificada como ácido de Arrhenius, acabou. Ela sempre será um ácido de Arrhenius. HCl, ácido clorídrico, é um ácido de Arrhenius. Não tem possibilidade de este ácido funcionar como uma base, de acordo com a teoria de Arrhenius. Nunca que essa substância vai liberar um OH- em água. NaOH, hidróxido de sódio, é uma base de acordo com Arrhenius. E ela sempre será uma base de acordo com essa substância. É uma classificação absoluta. É diferente da classificação de Bronsted-Lowry.
aqui a classificação de ácido e base para uma substância é uma classificação relativa. Em que sentido? No sentido de que depende de com qual substância ela está reagindo. Então, neste caso aqui, a água, eu vou te mostrar, ela vai funcionar como base. Lembra que lá na teoria de Arrhenius ela não é nem ácido nem base, né? Aqui na teoria de Brossa-de-Lowry ela vai funcionar como base. Dependendo de com quem ela for reagir, ela pode, por exemplo, funcionar como ácido. Então não existe essa classificação absoluta. A classificação de ácido e base para Brossa-de-Lowry, para essa teoria, ela é relativa. Depende de com quem a substância está reagindo, tá bom? Então vamos entender esta reação. Quando eu olho esta molécula e comparo com um produto, eu percebo uma coisa. Eu percebo que essa daqui foi a molécula que perdeu o hidrogênio. Foi a molécula que doou hidrogênio. Você consegue perceber que a diferença entre ela e a que parece muito com ela, mas não é ela, é exatamente um hidrogênio? Então ela perdeu, né? Então, para a teoria de Brossa-de-Lowry, essa substância ela funciona como ácido, como já era de se esperar. Já que ela é um ácido de Arrhenius, ela também será um ácido de Brossa-de-Lowry. Então, essa substância aqui, ela funciona como um ácido. Consequentemente, ó, a substância que reagir com ela funcionará como base. E de fato isso acontece, porque observe que a água, ela recebe este hidrogênio que o ácido acético doou, transformando-se no H3O+. Então, de fato, ela recebeu um hidrogênio. Então, o que é um ácido, de acordo com a teoria de Brossa-de-Lowry? É a substância que é capaz de doar um próton. É a substância que é capaz de doar um hidrogênio. Enquanto que a base é a substância que é capaz de receber este hidrogênio. Aí tem uma curiosidade. Perceba que esta reação ela é reversível. Então, assim como o ácido acético perde um hidrogênio para a água e forma o H3O+, e o acetato, o cátion e o ânion, esta reação ela pode acontecer no sentido inverso. Este H3O+, é capaz de doar um hidrogênio para o acetato e retomar, formar novamente o ácido etanóico, ou ácido acético, e a água. Ou seja, o H3O+, na reação inversa, vai funcionar como um ácido. Da mesma forma, o acetato, o ânion, vai funcionar como uma base. Aqui na teoria de Brossa-de-Lowry, a gente vai chamar esse ácido de ácido conjugado. E esta base a gente vai chamar de base conjugada. Por que a gente chama desta forma? Na teoria de Brossa-de-Lowry, os ácidos e as bases sempre estão em pares, tá? Então, a cada ácido de Brossa-de-Lowry está associada uma base conjugada. A cada base de ácido de a cada base de Brossa-de-Lowry está associado um ácido conjugado. Eles sempre vão aparecer aos pares, tá? Então, conclusão da história. Vou voltar aqui para a lista de tópicos, né, que você precisa dominar. Você precisa entender que, especialmente o conceito de ácido nesta teoria, que é o que a gente vai usar para responder aquela questão, que é o que a gente usa na química orgânica, é essa capacidade de doar H+, de perder este hidrogênio. Então, perceba aqui comigo, ó. A substância, de acordo com essa teoria, ela vai ser mais ácida quanto maior for esta capacidade de perder esse hidrogênio. Então, quando eu pego uma substância como essa que a gente está analisando aqui, ó, eu não estou te mostrando, né? Foi mal. Quando a gente pega uma substância como essa daqui, que a gente está analisando, que é a penicilamina, ela tem vários pontos de possível perda de hidrogênio. Então, quando a gente vem para uma teoria como essa, a teoria de Brossa-de-Lowry, a gente deixa de falar da classificação para a substância como um todo. Agora, eu vou olhar para cada ponto desta molécula, e isso é muito comum na química orgânica, porque a gente tem moléculas grandes e com muitos hidrogênios. Então, a gente passa a olhar para esta molécula olhando para seus hidrogênios. E aí a gente deixa de falar da acidez da molécula como um todo e passa a analisar a acidez de cada hidrogênio. Olha que doideira, né? A gente sai daquela ideia de uma classificação absoluta e passa para uma classificação relativa. E além disso, a gente passa a classificar cada pedaço da molécula. Cada pedaço da molécula tem a sua acidez. Essa que é a grande mágica da teoria de Brossa-de-Lowry.
E é isso que as provas têm atacado e cada vez mais atacado, né? Inclusive, saiu recentemente agora, no momento que eu gravo esse vídeo, saiu recentemente os microdados do Enem 2024, né? O ano passado. E a questão mais difícil de natureza, novamente, foi uma questão de química e foi uma questão exatamente cobrando teoria de Brostad-Lowry, tá? Então, cada vez mais as provas têm cobrado, o Enem tem uma grande preferência por essa teoria, tá? Então é por isso que é tão fantástico estudar essa teoria de Brostad-Lowry, tá? Então, voltando ao que a gente vinha comentando, a gente está falando agora, então, da facilidade da saída desse hidrogênio da molécula. Quanto mais fácil esse hidrogênio é doado, mais esse pedaço da molécula é ácido. E aí, quem é que vai trazer esta medida para a gente? É exatamente esta medida chamada de pKa, esse valor. Uma vez que o pKa ele é considerado como sendo menos o log de H+, desculpa, de Ka, dá uma olhada aqui, ó, melhor. Uma vez que o pKa ele é considerado menos o log de Ka, então é ele que vai trazer esta medida para a gente. Quanto maior for o Ka deste hidrogênio, e aí de novo, né? Eu não estou falando mais da substância em si, eu estou falando de cada hidrogênio daquela molécula. Quanto maior for o Ka dela, quanto maior for a sua constante de ionização, mais fácil vai ser a saída deste hidrogênio. Só que lembre, a relação é menos log. Então, quanto maior for o Ka, menor vai ser o pKa. Em outras palavras, quanto menor for o pKa daquele pedaço da molécula, maior vai ser a sua acidez. Mais fácil vai ser esta saída do hidrogênio. Então, quando a gente volta lá para aquele exemplo que a gente estava vendo aqui, ó, que é o caso do ácido acético, né? Então, quem é que vai dizer o quão fácil é este hidrogênio aqui, ó, vou até destacar ele, ó. Quem é que vai me dizer quão fácil este hidrogênio sai da molécula? O valor de pKa. Professor, nessa molécula aí tem outros hidrogênios, tem outros 3 hidrogênios ligados diretamente ao carbono. Eles também podem ser considerados ácido? Sim, de acordo com a teoria, sim. É possível, pelo menos teoricamente, que esse hidrogênio saia da molécula? Sim. Mas é mais difícil eles saírem. Por quê? Porque eles estão ligados com um átomo que é quase igual em eletronegatividade com o hidrogênio. Você lembra da frase? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Então, o carbono e o hidrogênio, né, correndo para o hospital, eles estão muito próximos em termos de eletronegatividade. É diferente do oxigênio. Fui ontem. O oxigênio é o segundo mais eletronegativo. Então, é mais provável que este hidrogênio aqui da molécula saia, seja doado, do que estes aqui, que estão ligados com o carbono. Traduzindo para o que a gente está falando em termos de pKa, o que a gente vai esperar então? A gente vai esperar que o pKa, vou trocar a cor aqui, tá? Ó, o pKa deste hidrogênio aqui, do hidrogênio da carboxila, seja menor do que o pKa desses hidrogênios aqui que estão ligados ao carbono. Percebe como agora eu inverti a lógica? Agora eu vou usar o pKa como sendo uma medida da facilidade da saída deste hidrogênio. Quanto menor for o pKa, mais fácil é a saída deste hidrogênio. Tá tranquilo? Então, esse é o ponto que a gente precisa chegar aqui, ó, e já fazer esta primeira relação entre conteúdos. Fazer esta relação do conceito ácido-base de Brostad-Lowry, e aí especificamente o conceito de ácido, né, que é o que a gente está utilizando aqui, e esta relação com o pKa. Quanto menor for o pKa, mais ácido é aquele pedaço da molécula. Em outras palavras, mais fácil é a saída deste hidrogênio. E isso casa diretamente com esse conceitozinho aqui, ó, com o conceito de força do ácido. É exatamente esse o conceito de força. Força é o quanto que este ácido ioniza, o quanto que este ácido deixa de estar na sua forma molecular e passa a ficar na sua forma ionizada. Ou, como eu vou te apresentar uma nova palavra agora, talvez você conheça, né? Vou traduzir novamente, ó. É o quanto, deixa eu apagar isso aqui, para não ficar muito bagunçado para você, tá? Em outras palavras, é o quanto que esta molécula deixa de estar na sua forma protonada, olha que palavra chique, né?
Aqui eu vou dizer que ela está na sua forma protonada. Professor, por que protonada? Porque o próton, que é o hidrogênio, está aqui, ó, colado nela. O hidrogênio, nesta forma aqui, ele não saiu ainda da molécula. Ele está aqui, ó, ligadinho no carbono, que está fazendo a dupla O com o oxigênio. Desculpa, está ligado com o oxigênio, que está ligado com o carbono, que está fazendo a dupla O. Então aqui, ó, o hidrogênio não saiu. Ele está aqui na sua forma protonada. Então, a força do ácido, que a gente acabou de ver que está relacionada com o pKa, vai dizer respeito a isso. O quanto que este ácido sai da sua forma protonada e vai para a sua forma, olha só, desprotonada. E aí, por que desprotonada? Deixa eu escrever mais para cá, para ficar mais bonitinho, né? Como eu comentei com você, nesse vídeo eu não estou preocupado com o tempo, né? Então, tá aqui, ó, para a forma desprotonada. Quanto mais ácido ele for, mais ele vai estar na forma desprotonada. Em outras palavras, quanto menor for o pKa, mais ele vai estar na forma desprotonada. Posso repetir? Quanto menor for o pKa, mais ele vai estar na forma desprotonada. Só que aí a gente tem um detalhe. Essa reação, como a gente está vendo, ela é uma reação reversível. Ela é uma reação que tende ao equilíbrio químico. Significa, então, que eu posso mexer nesse equilíbrio químico? Posso. Está começando a entender onde é que a gente vai chegar? Se não, eu vou te mostrar. A gente pode, então, mexer nesta relação de forma protonada e forma desprotonada. Professor, quer dizer, então, que eu posso alterar a força do ácido? Sim. Talvez isso seja um conceito novo para você, né? Mas a gente pode sim alterar a força do ácido. Por quê? Porque a gente está falando de um equilíbrio químico. E aí é importante que a gente fale isso. A gente consegue mexer nesta força porque a gente está tratando de um ácido fraco. Só os ácidos fracos é que tem esse tipo de equilíbrio químico. Os ácidos fortes, como eles ionizam quase tudo, né? Como eles ionizam quase 100%, então lá não se estabelece equilíbrio químico. Aqui se estabelece. Então, para os ácidos fracos, é sim possível a gente controlar esta força. Controlar o quanto que a espécie vai estar na forma desprotonada e o quanto que ela vai estar na forma protonada. E aí é que entra o terceiro tópico aqui, ó, a lei da diluição de Ostwald. A gente consegue calcular o quanto que a gente precisa mexer. Vou limpando aqui a figura para ficar mais palatável, tá? Para não ficar muito bagunçado. Então, a gente consegue definir o quanto que a gente consegue mexer nessas proporções para poder aumentar ou diminuir a força do ácido. Professor, como é que a gente faz isso então? Volta lá de novo naquele equilíbrio químico, olha só. Se eu chegar aqui e retirar H+, ou melhor, né, H3 ou mais deste meio, ó, estou diminuindo a concentração de H3 ou mais. Lembra o que acontece com o equilíbrio químico? Quando a gente diminui um dos participantes, a gente desloca no sentido deste participante que está sendo retirado. Lembra disso? Quando você tira alguma coisa do sistema, você desloca o equilíbrio para aquele lado que aquela coisa está sendo retirada. Do contrário, quando você coloca esta coisa, você desloca no sentido contrário. Então, uma das formas que eu tenho de aumentar a força do ácido é retirar H+ do sistema. Quando eu baixo a concentração de H+, eu vou tirar H+ do sistema, esse equilíbrio vai deslocar para a direita, para compensar essa retirada. Consequentemente, eu vou estar aumentando a força do ácido. Professor, então deixa eu ver se eu entendi. Para eu diminuir a concentração de H+, ou de H3 ou mais, eu preciso aumentar o pH, confere? Confere. Quer dizer, então, que se eu diminuir a concentração de H+, eu vou aumentar a força do ácido? Sim, exatamente isso. Por quê? Porque tirando H+, ou seja, aumentando o pH, eu vou deslocar o equilíbrio no sentido de produção deste H+. Se você quiser raciocinar de forma qualitativa e não de forma quantitativa, é só você pensar assim, ó. Se você joga este negócio num meio que é muito básico, ele vai começar a agir muito como ácido. Ele vai ionizar bastante. Ele já é um ácido fraco. Se você deixa ele em meio ácido, aí é que ele não vai se comportar como ácido mesmo. Porque eu vou ter muito H+ no meio
e ele vai ficar sempre na sua forma protonada. Uma forma de eu aumentar a força deste ácido é jogar ele num meio cada vez mais básico. Porque quando o meio estiver muito básico, aí esta base vai retirar este H+, tá? Então, essa que é a lógica. Quanto mais eu diminuo a concentração de H+, quanto menor for a concentração de H+ no meio, em outras palavras, quanto maior for o pH, mais eu aumento a força do ácido. E qual que vai ser a consequência disso? Quanto maior for o pH, olha essa conclusão que a gente vai chegar agora, é importante. Quanto maior for o pH, mais a forma desprotonada vai prevalecer no meio. Percebeu? Quanto maior for o pH, mais a forma desprotonada vai permanecer no meio. Olha só a questão novamente, ó. Volta aqui na questão para você começar a sacar aqui, ó. Vou apagar tudo aqui para ficar mais fácil para você. Sacou a ideia? Quanto maior for o pH, vou até anotar essa conclusão aqui, ó. Vou anotar de vermelho. Quanto maior for o pH, mais irá prevalecer a forma desprotonada. Desprotonada. Tá, professor, eu entendi essa conclusão. Mas o que você chama de pH grande? O que é um valor de pH que eu vou considerar grande para considerar que aquela parte da molécula está na sua maior parte na forma desprotonada? Aí é que a gente vai usar a lei da diluição de Ostwald, tá? Então vamos chegar aqui no terceiro ponto que a gente precisa para resolver essa questão. Veja só, essa daqui é a expressão matemática da lei da diluição de Ostwald. Eu não vou demonstrar aqui para você, porque você imagina, né? Esse vídeo já está bem grande, como eu já comentei, essa é a ideia. Mas a gente vai mais perder do que ganhar demonstrando essa fórmula, tá? Mas o fato é, esta fórmula, ela vale para ácidos fracos, é importante isso. Tudo que a gente está discutindo aqui vale para ácidos fracos. A gente está tentando aumentar a força do ácido mexendo nessas quantidades. Mas, naturalmente, ele é um ácido fraco. E esta fórmula, ela serve exatamente para esses tipos de ácido, tá? Então, o que ela vai dizer para a gente? Ela vai dizer o seguinte, ó, que o Ka deste ácido, ele é numericamente igual à concentração desse ácido vezes o alfa. O alfa é exatamente o grau de ionização. O grau de ionização se relaciona diretamente com a constante de ionização. Cuidado para você não confundir. Ka é a constante de ionização, alfa é o grau de ionização. Quando um ácido é forte, a gente fala que o alfa dele tende a 100%. O alfa dele tende a 1. Por quê? Eu vou dizer que todas as moléculas saíram da forma protonada e foram para a forma desprotonada. O H foi embora. 100% dos Hs foram embora. Isso é um ácido forte. O ácido fraco é aquele em que só uma parte dos Hs vão embora. Uma coisa que a gente precisa lembrar, o Ka ele depende exclusivamente da temperatura. Ele é uma constante de equilíbrio. Então ele só vai mudar de valor se a gente mudar a temperatura. Qual que é a conclusão que a gente chega então? Considerando que eu não estou mudando a temperatura, o Ka é constante. De forma que, se eu diluo muito o meu ácido, ó, se eu diminuo muito a concentração, então eu aumento o seu grau de ionização. Essa é a conclusão qualitativa que a gente chega na lei da diluição de Ostwald. É diferente da quantitativa, da matemática, né? Eu chego nesta conclusão. Quanto mais diluído um ácido se encontra, maior é a sua força, porque eles são inversamente proporcionais. É a partir daqui que eu vou responder aquela pergunta. Qual é o pH mágico, vamos dizer assim, né? Qual que é o pH-chave para que eu considere que a partir daquele valor, eu considere que a forma desprotonada é a forma reinante. Vamos sair daqui, ó. Quem que é o Ka? O Ka é m-alfa ao quadrado. Só que eu vou escrever esse m-alfa ao quadrado como sendo assim, ó, m-alfa vezes alfa. Não é a mesma coisa? Alfa vezes alfa, né? Alfa ao quadrado? Professor, por que você está escrevendo assim, então, se é a mesma coisa? Porque observe o seguinte, ó. Este m vezes alfa, ele é exatamente a concentração de H+ no equilíbrio.
Ah, então quer dizer que existe uma relação entre o Ka e, consequentemente, o pKa com a concentração de H+ no equilíbrio e, consequentemente, o pH. Exatamente isso. Então, o Ka ele é igual numericamente à concentração de H+ no equilíbrio vezes o alfa. Por que que M vezes alfa é a concentração de H+ no equilíbrio? Por que que isso acontece? Isso acontece porque, vamos supor, eu tenho um ácido que ele tem 0,5 mol por litro de concentração. E o alfa dele é de 20%. O que significa com isso? Significa que a concentração de H+ que vai ter depois que ele ionizar é 20% desta concentração. Não vai ser 0,5 mol por litro. Seria 0,5 mol por litro lá de H+ se ele fosse um ácido forte, se ele ionizasse 100%. Mas nesse caso, nesse exemplo, como ele tem 20% de ionização, então eu só vou ter de H+ lá no equilíbrio 20% do 0,5. Aí nesse caso aqui vai dar 0,1, né? Então a concentração de H+ no equilíbrio é exatamente a concentração molar do ácido que eu estou usando vezes o seu alfa, vezes o seu grau de ionização. Beleza. Então é por isso que a concentração de H+ no equilíbrio é igual a M vezes alfa. Tá. Lembra que a gente está indo atrás? Não sei se você se perdeu, mas volta aqui para mim, ó. O que a gente está atrás? A gente está atrás de qual valor de pH é grande o suficiente para que eu considere que a forma desprotonada é a forma predominante. Lembra disso, que é isso que a gente está atrás? Em outras palavras, a gente está atrás de qual valor de pH que vai tornar o alfa 100%, ou mais próximo de 100%. Conseguiu compreender? De novo, a gente está atrás do valor de pH que é autossuficiente para que eu considere que a forma desprotonada que é a forma predominante. E isso vai sair desta fórmula, porque veja só, quando eu aplicar aqui menos log dos dois lados, o que eu vou encontrar? Ou melhor, vou fazer de outra forma, ó. Eu vou fazer o seguinte, quem que é este alfa? O alfa nada mais é do que Ka divididos pela concentração de H+ do equilíbrio. Só passei o H+ dividindo. Então, quando que esse alfa vai ser 100%? Esse alfa vai ser 100% quando o Ka, ou melhor, né? Quando a concentração de H+ for numericamente igual ao Ka. Porque aí o alfa vai ser 1, tá vendo? Ó? Então, o numerador tem que ser igual ao denominador. Então, o alfa vai tender a 100% quando a concentração de H+ do meio for numericamente igual ao Ka. Em outras palavras, quando o pH for igual ao pKa. Opa, estamos chegando perto do final. Essa é a resposta da pergunta de ouro. Qual que era a pergunta mesmo? Qual é o valor de pH que eu vou considerar que a partir dele a forma desprotonada vai predominar? Quando o pH for numericamente igual ao pKa. Não é à toa que a questão me trouxe, volta lá, não é à toa que ela me trouxe os valores de pKa de cada uma das partes da molécula. Então, vamos entender o que essa conclusão que a gente chegou vai nos ajudar para resolver a questão. Veja só, vou começar pela carboxila, que é a que tem o menor pKa, né? Ela é 1,8, ela é a mais ácida porque realmente ela é um ácido carboxílico, né? Então, o que eu concluo com isso? Que quando eu tiver um pH abaixo de 1,8, que é o pKa deste hidrogênio, da carboxila, quando o pH for abaixo disso, ou seja, quando o meio estiver muito ácido, essa parte da carboxila ela vai predominar protonada. Não vou desenhar a molécula inteira, tá? Vou desenhar só o pedaço que a gente está analisando. Quando passar deste pH, quando o pH igualar o pKa, eu vou ter o alfa 100%, ou seja, ela vai desprotonar inteira. Então, a partir de 1,8, no caso da carboxila, vai predominar a forma desprotonada. Já compreendeu onde que a gente vai chegar? Se o pH da urina está entre 5 e 7, ele já é um pH maior do que 1,8. Ou seja, neste pedaço da molécula, quando ela estiver na urina, vai predominar a forma desprotonada, já que a partir do 1,8
a forma desprotonada predomina. E a gente vai fazer este mesmo raciocínio para todos os pedaços da molécula. Vamos agora para o NH2, que é o próximo pKa, né, que é o 7,9. Então, o que vai acontecer no caso do NH2? Até o pH 7,9, que é um pH em torno de neutro, mais ou menos, né? Até o 7,9, quem é que predomina? Quem vai predominar é a forma protonada. Só vai predominar a desprotonada quando o pH for igual ou maior do que o pKa. Então, até o 7,9, quem vai predominar é a forma protonada, que é o NH3+. A partir deste pH, que é o 7,9, aí predomina a forma desprotonada, que é o NH2. É o N sem a carga e sem o hidrogênio. Só vai acontecer isso quando o pH for acima de 7,9. Então significa o quê? Significa que na urina, que o pH está entre 5 e 7, vai predominar, no caso do amínio, a forma protonada. Porque só vai ficar desprotonado depois que passar do 7,9. Conseguiu perceber? Vê se você consegue já então saber no caso do tiol. No caso do tiol, quem que vai predominar neste pH da urina? Vê se você consegue concluir aí, ó. Enquanto eu vou desenhando aqui a linha do pH, ó. No caso do tiol, o pKa dele é 10,5. Significa o que então? Significa que antes do pKa, quem vai predominar é a forma protonada. Então vai ser esta forma aqui, ó, SH. A partir do pKa, a partir do 10,5, predomina a forma desprotonada, que é a forma S-. Então, como a gente está falando de um pH entre 5 e 7, que é o pH da urina, então vai predominar a forma protonada. Conclusão da história. Na carboxila, predomina a forma desprotonada, porque o pKa dela é 1,8. E a gente está falando de um pH entre 5 e 7. No caso do grupamino, predomina a forma protonada, porque o seu pKa é 7,9. E no caso do tiol, predomina a forma protonada também, porque ela só vai desprotonar a partir do pH 10,5, um pH extremamente básico. Então, qual que é a resposta da nossa questão? Da questão mais difícil do Enem de 2022 e, para mim, até hoje, até o ano de 2024, né, que eu estou em 2025, não teve prova ainda. Até o ano de 2024, para mim, a questão mais difícil do Enem, tá? Qual que é a resposta, então? Carboxila desprotonada, grupamino protonado e tiol protonado. Resposta correta, letra C. Esta que é a forma predominante da penicilamina na urina, que tem um pH entre 5 e 7, tá? Deixa eu confirmar se tá certo aqui para depois desse tempo todo eu não ter marcado errado, né? É isso mesmo, né? Ó, carboxila desprotonada, grupamino protonado e o tiol protonado. É isso mesmo. Resposta correta, letra C. Beleza? E aí, me fala aí se você gostou desse tipo de conteúdo. Fala aí se te ajudou, se te trouxe, né, como eu comentei no início do vídeo, essa expansão de conhecimento, te deixou um pouco mais inteligente? Eu, sinceramente, espero que sim, tá? Então, antes de eu me despedir de você e te agradecer a sua atenção, a sua coragem de estar aqui até agora, eu vou te pedir mais uma vez para você se inscrever aí no canal, tá? Ajuda bastante. Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa um like, porque é importante, é um feedback para mim, para eu saber se faz sentido. E não deixa de deixar aqui nos comentários o que você achou, se você gostou, se te ajudou, para eu poder saber se realmente fez sentido esse tipo de conteúdo. Desde já, eu te adianto que eu fiquei bastante feliz de poder trazer para você aí este completão, este overview, para poder, como eu já falei, te deixar mais inteligente. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção. Eu te vejo num próximo conteúdo. Valeu demais e até lá!